Boa noite, boa noite, graça e paz. Estamos estudando e meditando na palavra do Senhor sobre a vida dos patriarcas. E eu estou aqui novamente para estarmos conhecendo um pouco mais da vida de Jacó. Tenho certeza que Deus estará falando ao seu coração também, assim como tem falado no meu coração, queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ler Levíticos capítulo 26, versículo 42. Levíticos 26, versículo 42. Tá bom? Vamos meditar então, entender. Esse texto nos chama a atenção, amados, pelo seguinte fato. Eu quero que você entenda por que nos chamou a atenção. E digo com mais intrepidez. O meu conceito sobre Jacó mudou bastante ao estudar e conhecer mais sobre a vida de Jacó. Importante que o meu conceito sobre Jacó não era ruim, mas o meu conceito a respeito de Jacó é o conceito da maioria dos cristãos que pensam em Jacó como um suplantador ou enrolado. Assim eu via, conforme nós tínhamos estudado. Mas o nome de Jacó não tem nada a ver com trapaceiro, enrolador, usurpador. Quem assim traduz está equivocado na sua colocação. Jacó, apesar das tragédias da sua vida, é um dos homens mais importantes da história sagrada, queridos. E nós vamos ver isso. Amém? Nós vamos ver exatamente com muita atenção, com muito carinho e de uma forma didática, para que você compreenda realmente a vida desse homem, o quanto realmente tem a nos ensinar, quanto nós podemos aprender, o quanto a gente aprende com a vida de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor por este patriarca, que tem realmente uma relevância em meio aos cristãos. Levíticos 26, versículo 42. Também eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão, ou com a aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. O nosso Deus é um Deus de aliança, né, amados? Me lembrarei da minha aliança com Isaque, me lembrarei da minha aliança com Abraão, me lembrarei da terra, e da terra me lembrarei. É lindo, amados, é importante. Deus não esquece da aliança que fez com você, com a igreja, fez comigo. Deus não esquece. Deus não é um Deus que esquece o que fez, ou a aliança que ele fez contigo, comigo, com a igreja. Por isso ele diz: procura lembrar-me. Isso é um desafio, nós lembrar Deus das promessas. Na verdade, amados, eu e você muitas vezes esquecemos das promessas que Deus nos fez, nos faz, mas ele nunca esquece das promessas que ele fez. Tem coisas acontecendo na sua vida hoje que são promessas antigas que você não tinha nem mais em memórias. Deus está fazendo cumprir no seu tempo para que o seu propósito seja realizado e o seu nome glorificado. Tem coisas na tua vida que não aconteceu ainda e são promessas que estão arquivadas no memorial de Deus, e no devido tempo ele as cumprirá. Porque ele é Senhor, ele é soberano, ele é absoluto nos céus e na terra. O que me chama a atenção no texto, amados, se nós falar de Abraão, temos que ler Gênesis, né? Se estamos falando de Isaque, vamos ler Gênesis. Porque Jacó, nós não lemos Gênesis 26, por exemplo. Falando de Jacó, não ler. É um texto conhecimento, né? É o Gênesis 28. Gênesis 32 do Vale de Jaboque, né? O que nos chama a atenção é que este texto é o único na Bíblia quando o nome de Jacó aparece antes do nome de Abraão, tá bom?
Olha o detalhe, todas as vezes que o texto faz menção dos patriarcas, fala de Abraão, Isaque e Jacó, ou Abraão, Isaque e Israel. Nesse texto o escritor escreve Jacó, Isaque e Abraão. Com isso ele coloca Jacó, amados, ele eleva Jacó, ele valoriza, ele honra Jacó entre os patriarcas primévios, né, os primeiros. Ele coloca Jacó na mesma posição de Abraão enquanto patriarca, mesmo porque nós percebemos, amados, que é em Jacó que a aliança de Deus com Abraão se torna mais profunda e desenvolve, né? Jacó experimentou mais de profundidade da aliança de Deus com Abraão do que Isaque, que era filho, Jacó era neto. Lembrando, amados, Deus é um Deus de aliança. Amém, queridos? Deus é um Deus de pactos. Todas as alianças que o Senhor estabelece com o homem na Bíblia não tem iniciativa no homem, tem iniciativa no próprio Deus. E todas as vezes que uma aliança entre Deus e o homem é quebrada, é o homem quem quebra. É o homem quem quebra esta aliança. Nunca Deus quebrou uma aliança com alguém. Nunca. Deus é um Deus de aliança. Deus não quebra a aliança feita com você, comigo, com a igreja. A aliança que Deus faz com Abraão, a chamada aliança abraâmica, alcança Isaque, Jacó e Esaú. E os patriarcas que se seguem, amados, parece-me que nem Isaque conseguiu mergulhar na compreensão da aliança como Jacó. O detalhe aqui, amados, Esaú só perdeu a bênção da primogenitura porque ele não compreendeu a profundidade, a grandeza e a amplitude da aliança. Tanto não compreendeu que vendeu, trocou a primogenitura por um prato de cozido, de lentilha, né? Quando você não compreende o que Deus te dá, quando você não valoriza, quando você não entende a grandeza do que Deus te dispôs, olha isso, você banaliza, você menospreza. Quando você banaliza, Deus entrega para quem valoriza. Você tem que começar a valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, as bênçãos e promessas que Ele tem feito a você. Valorize, honre e caminhe na linha que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Abraão tem uma aliança com Deus. Esta aliança se estende a Isaque, que se estende a Jacó. É interessante notarmos, queridos, que não obstante Deus faz uma aliança com Abraão no capítulo 12, nós já vimos, já estudamos também. Abraão, quando recebe de Deus a palavra da aliança, ele edifica um altar, e a aliança em Abraão deixa-se apenas de ser uma aliança de Deus para com Abraão. Abraão também faz uma aliança com Deus. É recíproco. Há uma reciprocidade, né? Não basta Deus fazer uma aliança contigo, você tem que fazer uma aliança com Deus. Tem que haver uma reciprocidade. Isaque caminha na aliança de Abraão, amados. Ele caminha na aliança de Abraão. Isaque caminha debaixo das promessas de Deus pela aliança de Deus com Abraão. E Jacó reconhece a aliança de Abraão, mas Jacó também faz uma aliança com Deus. Ele não deixa que apenas a aliança de Abraão permaneça sobre a sua vida, ele também faz um pacto. É assim, eu reconheço a aliança do meu avô com o Pai, com Deus, mas eu preciso ter a minha aliança com o Senhor, uma aliança pessoal com o meu Senhor. Olha só, nós precisamos compreender a importância de termos uma aliança com Deus, amados. Uma aliança inquebrável, uma aliança perpétua. Jacó faz uma aliança com o Senhor, e nós vamos encontrar aqui. E é importante
É importante os pais entender, não apenas nós tenhamos uma aliança com Deus, mas devemos ensinar os nossos filhos, a importância de que eles também façam uma aliança com o Senhor. Papai me ensinou a me aliançar com Deus. Papai, ele sempre nos instruiu a responder a Deus, a obediência a Deus. Isso faz parte de uma aliança. Então, aceitar a Jesus é o que nós devemos conduzir os nossos filhos, para que eles aceitem, para que eles conheçam a aliança que eu faço como pai com Deus, que eu fiz com o Pai, com Deus, né? Eu tenho que passar para os meus filhos e ensinar os princípios e os valores, e ensinar os filhos a terem esta aliança com Deus. O seu filho é crente ou é apenas filho de crente? Amados, por que chega uma época que eles se perdem? O referencial muitas vezes empalidece, né? Porque eles estão caminhando na aliança de pai e mãe e não fizeram uma aliança com o Senhor. Amados, entenda bem, quando nós trabalhamos com os discipulados aqui infantil, nós estamos levando as nossas crianças a se comprometerem com Deus e fazer uma aliança independente da aliança dos pais. Porque se em algum momento os pais deixarem de ser referencial em Cristo para eles, eles terão em Cristo um referencial supremo para permanecerem fiéis ao Senhor e caminharem em vitória. Isso que é importante. Levar os nossos filhos a se aliançar com Deus. Não geramos filhos para o mundo, amados. Não estamos preparando as nossas crianças e adolescentes para o diabo, para o inferno, para as drogas, para a prostituição. Amados, nós estamos preparando a nossa descendência para os céus, eles serão instrumentos de Deus, eles são a herança dos benditos do Senhor. Jacó faz uma aliança com Deus, amados. Tamanha é a importância desta aliança do Senhor com os patriarcas, né? E do Senhor com Abraão, que se estende à sua descendência. 50 capítulo do livro do Gênesis, 39 capítulos tratam da história de Abraão e a sua descendência. Os primeiros 11 capítulos tratam diversos assuntos, desde a criação até a construção da Torre de Babel. Tá bom? Daí em diante, amados, todo o livro do Gênesis e, consequentemente, todo o Antigo Testamento é construído sobre esta aliança que Deus faz com Abraão, que depois é transformada em Abraão, e esta aliança é compreendida por Jacó. E é interessante, amados, é muito interessante e relevante. A Bíblia faz menção em Hebreus 11 da fé de Abraão, Essa informação, queridos, ela é realmente relevante. A Bíblia em Hebreus 11 faz menção da fé de Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. A Bíblia faz menção da fé de Jacó também, no versículo 21, mas não faz menção da fé de Isaque. Pela fé, Isaque não tem. Pela fé, Abraão, pela fé, Jacó. Qual é a questão? Parece que Jacó consegue assimilar, compreender, entender. E Jacó entende de maneira ampla a aliança que o Senhor faz com seu avô, de modo que diz, pela fé. Jacó, próximo da morte, abençoou os seus filhos, porque ele compreende a amplitude da aliança, amados. Olha só, apesar disso tudo, queridos, vamos ver aqui algo interessante. A trajetória de Isaque não é algo simples. A trajetória de Isaque é cheia de dificuldades e até de tragédias.
Existem tantas tragédias na vida de Isaac, amados, de Jacó, né? Quando Faraó pergunta: quantos são os teus anos de vida? Qual é a tua idade? Gênesis 49, 7. Jacó responde: os meus anos são poucos e maus. Tantas tragédias Jacó viveu, amados, que quando o rei do Egito pergunta qual é a tua idade, ele diz: meus anos são poucos e aflitivos, derradeiros, anos angustiosos. Amados, muita luta, Jacó. Heróis da fé, amados, isso é pontual, também vivem dias maus. Amados, o texto revela que apesar da fé e da aliança de Isaac tem uma vida, uma qualidade precária. Jacó tem uma vida com uma qualidade precária. Os meus anos são poucos e maus. Por que isso, amados? Jacó sofre. Ainda jovem, ele precisa fugir da casa do seu pai para a casa de um tio desconhecido, Labão, qual nós já estudamos, escapando da ira assassina do seu próprio irmão, que ameaçava matá-lo. Olha isso. Ao chegar lá, ele trabalha 7 anos pela mulher que ele ama, que ele deseja, e termina se casando com a mulher que ele não amava, Lia. Ele trabalha mais 7 anos pela mulher que amava, mas aí Jacó termina tendo dentro da sua estrutura familiar 4 mulheres gerando filhos para a sua descendência, porque gerar filhos na casa de Jacó deixou de ser uma bênção e passou a ser um campeonato, uma disputa, uma guerra entre eles. Lia engravidava, Raquel era estéril. Pegou uma serva e deu para Jacó para gerar filhos em sua honra. Leia pegou outra serva e entregou a Jacó para gerar filhos. Daqui a pouco tem 4 mulheres dentro de casa gerando meninos. Em certo momento, Raquel segura no colarinho de Jacó e diz: me dá filho, senão eu morro. Jacó responde: porventura sou Deus? Porventura eu sou Deus para te gerar filhos? A casa de Jacó não era uma casa de paz, uma casa de muitos conflitos, uma casa de competição. Amados, ele fez uma aliança com Deus, ele tem fé em Deus, mas a sua casa era um pé de guerra. Há um destrambelho constante na casa de Jacó. Durante 20 anos, amados, o seu patrão, o tio patrão, lhe explorou e mudou o seu contrato de trabalho 10 vezes, prejudicando-o. Quando Jacó prosperou, o seu tio começou a ter raiva dele e os seus cunhados começaram a olhá-lo diferente e desejando a morte de Jacó. Olha só, a tua prosperidade, a minha prosperidade incomoda muita gente, Muita gente se incomoda com a prosperidade, Às vezes falam mal de você, falam mal de mim. Tem pessoas às vezes que usam até vias de comunicações, o WhatsApp, a internet para denegrir a imagem de alguém que está sendo próspero e abençoado por Deus. Então é importante nós darmos fazer essa ressalva. Tem pessoas que sentem ciúme, elas sentem raiva porque você prospera. Muitas vezes tem pessoas que têm desejo que realmente gostariam que você não tivesse o que você tem. Amém? E essa é a realidade do invejoso. Ele não deseja ter o que você tem, ele não quer que você tenha o que você tem. Isso é muito importante. É importante que nós venhamos nos posicionar contra esse tipo de comportamento. Em primeiro lugar, desconsiderando, amando. Amados, a nossa prosperidade
te incomoda, incomoda alguém. A tua prosperidade incomoda muitos. Então o que nós precisamos é ficar quietos, ficar na nossa, é nós relaxar. Precisamos viver, porque senão nós morremos e tudo continua. A sociedade, ela é efêmera, a sociedade é líquida. Sabe, irmãos, a sociedade, a viúva hoje não usa mais duas alianças, né? O viúvo não usa mais duas alianças, é tudo muito líquido, né? A sociedade hoje está se refazendo com muita rapidez. Quem foi, a fila andou e as coisas continuam. Nós precisamos lidar com as circunstâncias da vida, caminhar, porque tem deserto a atravessar, tem rebanho a expandir e tem promessa a possuir. É isso, amados, que nós precisamos compreender. Nós precisamos entender exatamente o que Deus tem para nós como promessa. Jacó precisa lidar com os cunhados invejosos. A filha de Jacó foi estrupada. Olha só o sofrimento deste homem. Depois que Jacó consegue resolver a questão com o homem que a violentou, e olha só, e com a cidade daquele homem, os filhos de Jacó vão lá, amados, à noite e causam uma carnificina, matam todos os homens daquela cidade. Depois que Jacó havia feito um pacto, acertado tudo, deixado tudo organizado, Jacó disse: vocês me trouxeram angústia quando os filhos fizeram a vingança. É um homem de fé, Jacó. É um homem que tem uma aliança com Deus. Isso é pontual, mas a sua filha violentada, e os seus filhos vão lá e matam todos os homens da cidade, daquele homem que havia violentado a filha de Jacó, portanto, irmã deles. Não bastasse, amados, na sua velhice, ele recebe a túnica do seu filho amado, manchado de sangue, e seus outros filhos dizem: ele morreu devorado por animais. E quando menos espera, amados, a mulher que ele amava morre no parto e deixa um recém-nascido chamado Benjamim para ele cuidar, porque ela morreu tão logo a criança nasceu. A teologia da prosperidade vai dizer: esse cara está debaixo de maldição, esse cara está ferrado, há uma maldição hereditária, né? Os crentes conservadores vão dizer: está em pecado. Não pode acontecer tanta tragédia na vida de um homem que tem uma aliança com Deus. Vai logo julgar, vai logo dar um veredito. Deus diz assim, amados: quanto maior for a terra que você tem para conquistar, mais amplo será o deserto que você terá que atravessar. Olha isso, amados. Veja, o treinamento é proporcional à missão que Deus tem para nós. A prova é proporcional à honra que receberemos, ou que você vai receber. O desafio é proporcional ao milagre. A tribulação não anula a aliança nem anula a promessa, só treina para alcançá-la, com força para administrar a bênção recebida. Aleluia! Olha que maravilha, irmãos, entendermos as Escrituras e analisarmos juntos a história de um homem como Jacó nos fortalece, enche o nosso coração e nos ensina a administrar a bênção que recebemos, a bênção que vamos receber. Nós aprendemos com a vida desses homens a administrar o que Deus tem de excelente para nós. O nome Jacó, amados, ele nasce grudado, ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. Sua mãozinha, né? Uma das mãos estava grudado ali, né? Entende? Pego. Ele não nasce segurando a propósito no pé de Jacó. A expressão bíblica indica que a pele da mão de Jacó foi gerada, grudada na pele do calcanhar de Esaú.
A separação foi feita por incisão cirúrgica. Por isso, amados, Iacove, aquele que segura o calcanhar, esse é o sentido do nome, aquele que agarra, Iacove. A expressão não tem sentido pejorativo, como muitos falam. Pelo contrário, a expressão indica aquele que tem disposição de alcançar o alvo. A tradução primitiva da expressão Iacove indica protegido por Deus, pelo nosso Senhor. Amados, a expressão não indica o que realmente falam. Indicam sim que é um homem que está disposto a segurar o foco até chegar lá. Tanto é que ele se apropria da primogenitura. Embora tenha sido de uma forma, diga-se que Jacó enrolou seu irmão e seu pai. Amados, vamos entender, está dentro de uma perspectiva esse entendimento. Olha isso, se você tem uma promessa de Deus acerca de algo, por exemplo, veja comigo, você não precisa usar de jeitinho para alcançar. Fica tranquilo que se for necessário parar o mar, parar o sol, a jumenta falar, qualquer outra coisa, Deus toma conta de tudo isso para cumprir o que Ele disse. Você não precisa arrumar subterfúgio, você não precisa, nem que a jumenta tenha que conversar com o profeta estava mais cego que a jumenta. Amados, na hora de cumprir o que Ele falou, Ele move céus e terra, Ele move todo o cosmos em função do seu plano, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Para fazê-la cumprir. Amados, o erro de Jacó, meus irmãos, o erro de Jacó é o erro que muitos de nós cometemos. Tentar ajudar a Deus a cumprir o que Ele disse, o que já prometeu que faria. Dar uma mãozinha para Deus. Esse é o equívoco de Jacó. Amados, vamos compreender aqui. Entenda bem aqui, amados. Eu quero compartilhar para que você coloque em ação. Isso aqui vai ser bom para a sua vida. Entenda, o nascimento de Jacó, por exemplo, vamos falar em Gênesis 25, 21 a 28. O texto diz para nós exatamente isso. Que Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, era estéril. Tá bom? Olha, como Sara, esposa de Abraão, também era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, também era estéril. E o texto diz para nós, amados, que ela ficou grávida porque Isaac orou muito, clamou a Deus acerca e a favor dela. Versículo 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Isaac, e a mulher concebeu. Tem 2 meninos no ventre agora, e os 2 meninos estão ali para nascer, estão inquietos no ventre materno. E quando Rebeca vai orar ao Senhor acerca daquela situação, daquela inquietação dos meninos, dos pequenos, dos fetos, das crianças no ventre, o Senhor diz para Rebeca o seguinte, responde a Rebeca dizendo, 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quem é o menor? Entre Esaú e Jacó, quem é o menor? Jacó. Veja que Deus já tinha determinado, embora que ele seja menor, ele será senhor do maior. Já tinha sido determinado, é fato. Eles nascem, amados. Olha só, ele vem com a pele grudada no calcanhar, com a mãozinha pega o calcanhar. O que Jacó precisava entender, queridos, e não entendeu, é que independente do prato de lentilha e do guisado para Isaac,
Deus tinha uma aliança com ele, e Paulo chama isso em Romanos 9 de soberania. De soberania. Como assim, amados? Como a bênção era dele, se o costume da época determinava que a bênção era do primogênito, era de Esaú. A bênção era dele, por uma lei espiritual. Deus determinou que queria que a bênção viesse para Jacó. Baseado em quê? O Senhor conhece, amados, o coração, e Ele é sabedor. Na presciência Ele sabe tudo. Jacó tinha direito o direito da primogenitura. Olha só, quando hoje a lei fala que o que nasceu por último foi gerado primeiro, na geração ele é o primogênito. Amados, ele é primogênito por uma lei, por uma questão jurídica também. Esaú abriu mão da bênção, Esaú rejeitou a bênção, e tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que Deus dá para você, você rejeita. Olha isso, não se perde. Aquilo que Deus te dá e você rejeita, não se perde. Ele toma e dá para outro. Olha isso, ele toma e dá para outro. Deus não brinca com as coisas espirituais. Amados, o nascimento de Jacó já é um milagre. O nascimento de Jacó já é um milagre. Vamos analisar a primogenitura agora. Gênesis 25, verso 29, amados, ao versículo 34. Vamos ver juntos aqui. O texto diz para nós o seguinte: que Esaú, queridos, se tornou um homem do campo, um caçador, valente, destemido, um agreste, né? Um homem. Jacó, por exemplo, se tornou um homem da casa. Esaú vivia no campo caçando, Jacó estava em casa. Automaticamente Jacó desenvolveu algumas habilidades domésticas, entre elas a habilidade culinária, né? Que hoje te vê. Jacó cozinha bem, o texto revela isso. Tanto é que quando Esaú chega, amados, quando Esaú chega com fome, e Jacó está fazendo uma sopa de lentilhas, olha só, Esaú sente o cheiro do ensopado, aquele aroma gostoso. Esaú diz: me dá da tua sopa. E Jacó, que já está atento à primogenitura e vê que o tempo está passando e ele precisa tomar providências, diz assim: eu te darei a primogenitura, te darei o prato de lentilhas se você me deres a tua primogenitura, o direito de ser primogênito. Ele está trocando aquilo que Deus tinha dado para ele. Esaú diz assim: de que me vale a minha primogenitura se eu estou com fome agora? Fica para tu, fica para você, não tem problema. Fechado o negócio, vamos fazer esse negócio. Pesquisas revelam que na Mesopotâmia, naqueles dias, a primogenitura poderia ser negociada, e se não tivessem testemunhos para lavrar um documento, bastava que houvesse um juramento para confirmar, e o juramento era irrevogável. Era irrevogável. Quando Esaú disse: eu te dou a minha primogenitura, Jacó não viu ninguém, então ele disse: jura. Esaú jurou. Jacó lhe entregou o prato de lentilha, perdeu a sopa, mas ganhou uma bênção de ser o primogênito. Olha só, é bênção que cai como orvalho, bênção que brota da terra. Isso foi o que Jacó ganhou, amados. É um prejuízo quando você troca o permanente pelo temporário. É um prejuízo relevante. É um prejuízo quando você abre mão daquilo que é para sempre por aquilo que é transitório, por aquilo que se acaba em breve. Isso só revelou o caráter fraco de Esaú, que não valorizava o que Deus tinha para ele, que era excelente. Trocou simplesmente por um prato de cozido de lentilha. Quando chega um momento, amados, olha só,
que Isaac vai passar a bênção. Gênesis 27, olha isso. Isaac chama Esaú e diz assim: vai no mato, pega uma caça e traz. Prepara um prato daqueles que eu gosto muito. Jacó gosta, Isaac gosta de pratos de Esaú, não dos pratos de Jacó. Prepara um guisado para que eu te abençoe, né? Rebeca ouviu. Quando Esaú saiu, Rebeca chamou Jacó e disse: corre, mata um cordeiro e traz. Vamos fazer um cozido para o teu pai do jeito que ele gosta. Vamos fazer muito saboroso. Quem é que gosta mais o paladar de Isaac do que Rebeca? Então, para que ele coma e se sacie, e quando estiver saciado te abençoe, né? Porque ele vai abençoar o teu irmão Esaú. Jacó disse: não, a senhora está doida? O meu irmão é peludo, eu sou liso, como que a gente vai? Quando me aproximar do meu pai, ele vai perceber que eu não sou Esaú e eu sou Jacó, ele vai me amaldiçoar. Rebeca diz: não, já pensei nisso também. Olha só, enquanto ela prepara o guisado, ela veste Jacó com a pele do cordeiro e ensaia com Jacó e o processo de ser abençoado. E isso está no capítulo 27, amados. E quando Jacó entra na tenda do pai, que está velho e cego, ele diz: meu pai, eis aqui o guisado que tu me pediste, eu preparei para você. Isaac diz: mas foi rápido. Como foi rápido? Jacó disse: é que Deus foi comigo e me mandou uma caça que atravessou o meu caminho, e eu a matei, eu não tive que persegui-la, ela veio ao meu encontro. Olha isso, amados. Você vai entender lá na frente o que aconteceu. Isaac pergunta: como é o teu nome, meu filho? E ele diz: Esaú é meu nome, meu pai. Isaac insiste: tu és Esaú mesmo? Ele disse: sim, sou eu, Esaú, teu filho. E o pai diz assim: aproxima-te de mim para que eu te toque. E Jacó se aproxima. Isaac toca em Jacó, mas está peludo. Não, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Pelo. Como é o teu nome? Ele pergunta a terceira vez: como é o teu nome? Esaú é o meu nome, meu pai. Esaú é o meu nome. Isaac diz assim: então ajoelha-te aqui para que eu te abençoe, para que eu te consagre. Imagine o coração de Jacó como está disparado. Ele vai receber o que ele mais queria, amados, que é a bênção. E quando ele se ajoelha, o versículo de número 28 do capítulo 27 a 29 do capítulo 27, a Bíblia diz que Isaac, olhando para Jacó, o abençoou e disse: Deus te dará a bênção dos orvalhos dos céus e as gorduras da terra, abundância de trigo de mosto. Todos os povos te servirão, nações se encurvarão diante de ti. Tu serás senhor dos teus irmãos, e os filhos das tuas mãos se curvarão diante de ti. Maldito seja todos os que te amaldiçoarem, e bendito os que te abençoarem. Jacó levanta, dá um beijo no pai e sai. Eu sou o abençoado e o herdeiro da bênção. Esaú chega. Exatamente nesse momento, Esaú chega. Quando Esaú chega e diz: papai, eis aqui o guisado que eu te trouxe. Olha o versículo 30. Acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabara de sair da face de Isaac, seu pai, chegou seu irmão Esaú. Olha isso, amados. E quando Esaú diz: meu pai, eu trouxe o guisado para que me abençoes. Olha isso. Isaac diz assim: mas eu acabei de te abençoar, meu filho. Como assim? Quem és tu? Verso 32. Sou teu filho Esaú. Verso 33. O coração de Isaac estremeceu. O coração de Isaac estremeceu. Ele pergunta: quem é aquele que trouxe o guisado e eu comi tudo antes que tu viesse, e eu o abençoei, e ele será bendito. Ele será o bendito. Entenda isso, amados. Quero que você
durma em paz nesta noite. A bênção é irrevogável sobre aqueles que estão com a promessa. Olha só, amados, a bênção do papai, a bênção do Senhor é irrevogável. É irrevogável. E aqui nós estamos diante do quadro em que não se tinha mais o que fazer, não se podia mais revogar o que tinha sido feito. Entenda isso, amados. A bênção do Senhor é irrevogável. Ser abençoado, eu sou abençoado. Há uma palavra de bênção para nós. As promessas de Deus foram nos dadas, amados. Esaú agora chega no fundo da casa e diz para os empregados: quando o papai morrer, eu vou matar Jacó. Eu vou matar Jacó. O empregado contou para Rebeca. Esaú está irado e diz que vai matar Jacó. Rebeca corre e fala para Jacó: manda o meu filho para a minha família na Mesopotâmia, porque Esaú vai matar Jacó. O texto sagrado diz que Isaac abençoou a Jacó, capítulo 28, até o versículo 7, e liberou Jacó para ir embora para Canaã, em Padã Arã, na casa dos irmãos de Rebeca, Labão, seu tio, e Jacó vai embora levando a comida da viagem. Não levou ouro, não levou prata, não levou gado, não levou bem algum, não levou nada, mas levou a promessa de Deus. Ele levou a promessa de Deus. Você não tem dinheiro, irmão, você não tem carro, pode não ter casa, você está passando uma provação, você carrega uma promessa, você tem uma promessa. Nós temos a promessa de Deus. Entenda, querido, você tem uma promessa. Você tem uma promessa que é irrevogável. Quem tem a promessa pode viajar em paz, pode ir e vir em paz. Quando entardece, ele está numa região, amado, chamado luz. Ele deita para dormir. Olha só, Jacó agora, nessa região, pega uma pedra e faz de travesseiro. E ele está ali agora descansando diante do que ele está vivendo, fugindo, indo embora. Quando ele dorme, ele vê uma escada que desce dos céus à terra, irmãos. Uma visão de Deus. Deus vem ao encontro dele. E um anjo desce essa escada até onde está Jacó. E quando o anjo chega no final, vem mais anjos, e anjos desciam e subiam, diz a Bíblia Sagrada, diz o texto. Os anjos desciam e subiam, amados, desciam e subiam. Quando Jacó acordou, ele disse: Deus está neste lugar. E eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Este lugar será chamado casa de Deus, e eu estou na porta dos céus. Aleluia, olha que visão gloriosa, que alento. Jacó pega o óleo e unge a pedra e diz: este lugar será chamado casa de Deus, será chamado Betel. Amados, é interessante, amados, é linda a história de Jacó. Jacó diz assim, amados: se o Senhor for comigo na minha viagem, se o Senhor for comigo na minha viagem e me abençoar aonde eu chegar, se o Senhor for comigo na minha viagem, me abençoar na minha chegada, e se me fizer prosperar no meu caminho, eu voltarei a este lugar, eu voltarei a este lugar, e aqui eu edificarei um altar de adoração, e eu te adorarei neste lugar.
e de tudo que o Senhor me der eu darei o dízimo. Tudo que o Senhor me der eu darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus neste lugar, amados. Ele faz uma aliança com Deus neste lugar. Isso é lindo. Amados, pense comigo. A sua vida muda, querido. A minha vida muda quando nós fizemos uma aliança com Deus. A minha vida, a sua vida muda quando nós dedicamos a Deus o nosso coração. A viagem muda quando você faz uma aliança com Deus. Quando você faz uma aliança, o seu futuro muda quando você faz uma aliança com Deus e permanece nesta aliança. A perseverança na aliança é chave. O orvalho do céu cairá do céu sobre você e a gordura da terra virá a teu favor quando você faz uma aliança com Deus. Aleluia. É sim, amados. A questão, o propósito é que nós temos que entender, amados. Este é o propósito. Temos que entender que Deus fez uma aliança conosco e Ele é fiel na aliança que Ele fez. Eu e você temos que ter uma aliança com Ele. É reciprocidade. Deve ser recíproco. Amados, tem muitos na igreja que não estão firmados na aliança que Deus fez. Ele não faz uma aliança com Deus. Ele não responde às promessas de Deus com o impacto de fidelidade. Ele não responde a Deus. Há uma aliança de Deus com ele, mas ele não responde a Deus. E muitos perguntam por que as promessas não se cumprem. As promessas não anulam as dificuldades da vida de Jacó. Ele passa por muitas dificuldades, por muitas. Amados, entenda o quanto é importante compreendermos exatamente o que Deus tem de excelente para nós, amados. Veja como Deus faz Jacó prosperar. Tem situações que não há lógica. Nós vamos entender, irmãos, o pai dele, o tio gente ruim, né? O Labão, que nós já fizemos uma ministração, mudou o salário de Jacó 10 vezes, prejudicando Jacó. E cada vez que Labão mudava o salário, Deus mudava as circunstâncias em favor de Jacó. Isso é lindo demais, amados. É isso que eu e você temos que entender. Quando você faz uma aliança, ainda que as pessoas mudem as coisas com você, Deus muda as circunstâncias em favor de você. Aleluia. Deus muda as circunstâncias em favor de você. Se for necessário, Deus tira, Deus coloca, Deus muda o processo, Deus move, Ele mexe, Ele trabalha, Ele é absoluto, Ele é soberano, amados. Não dá para nós discutir ou pautar a soberania de Deus. A promessa de Deus é fiel. Isaías, irmãos, fala, porque desde a antiguidade não se ouviu, um Deus, nem com ouvido se percebeu um Deus, nem com olhos se viu um Deus além de ti. Esses são atributos do nosso Deus, Pai, porque desde a antiguidade não se ouviu falar, nem com ouvido, nem se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti. Ele é realmente soberano, um Deus que trabalha para aquele que nele espera, para aqueles que nele espera. Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Aleluia, aleluia, glórias,
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, amados. O nosso Deus, Ele é inexplicável. O nosso Deus, Ele realmente é soberano, não se pode medir a sua profundidade, a sua altura. Ele é realmente absoluto. E Ele tem promessa para nós, para cada um de nós. Ele fez promessas, há uma aliança dele com cada um de nós. Um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, irmãos, olhar para nós tão insignificante, mas se lembrar de cada um de nós, com tanto amor, conforme Ele já revelou, tem revelado. E há 2000 anos atrás Ele revela este amor, nos dando o seu Filho unigênito. Ele, encarnado em forma humana, esteve aqui, morreu por nós, testificando o grande amor e firmando a aliança. Quando participamos da ceia, nós estamos refazendo a aliança, estamos lembrando da aliança de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar abençoando a sua vida, declarando sobre você a presença do Pai. Ore comigo, em nome de Jesus. Na tua presença nós estamos. E eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, e eu te agradeço por esta convicção que permeia o meu coração também nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é com cada um de nós, e o Senhor colocará terror nos inimigos que possam vir contra nós, porque estamos abençoados, somos abençoados. O Senhor tem dado a sua palavra e feito uma aliança com cada um de nós. Pai, que o Espírito Santo nos convença a responder e também fazer uma aliança contigo irrevogável. Nós possamos retribuir esta aliança que fizeste conosco, Pai. Ajuda-nos a entender a importância desta aliança a partir de cada um de nós, a partir dos nossos corações, a partir da nossa determinação, atitude, em nome de Jesus. Eu oro agradecido, Pai, pela revelação da Tua palavra nesta noite. E abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a Tua igreja aqui em Farroupilha, abençoa a Tua igreja no Brasil, eu abençoo a Tua igreja, os pastores que trabalham, que oram, que estão labutando. Pai, dê a eles entendimento, graça, amor. Eu oro, Pai, abençoando a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado, fiquem na paz do Senhor, estamos juntos e vamos em frente, né? Vamos continuar agora. A próxima ministração é sobre a vida de José, tá bom? Vamos estudar a vida de José. Temos muito a aprender com este menino. Forte abraço, Deus abençoe.